buenos días, amables amigos y hermanos presentes, ministros presentes y congregaciones presentes. Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, ministros presentes, congregações presentes, também em outros lugares da República do Paraguai e também em outras nações da América Latina, do Caribe, da América do Norte, do Canadá e de outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês, também sobre mim, e nos abra as Escrituras e o coração para compreendermos a sua palavra correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agradecimento a todos por el respaldo que le dieron a la cumbre Paraguay 2016. Meu agradecimento a todos pelo apoio que deram à cúpula do Paraguai 2016 nestes dias, aqui em Assunção, Paraguai. Para esta ocasião, leiamos em Isaías, no capítulo 52, do versículo 6 em diante. 52, verso 6 en adelante. Portanto, mi pueblo sabrá mi nombre. E no capítulo 61, versículos 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 52 de Isaías, nos versículos 6 em diante. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante, dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. E no capítulo 61 de Isaías, versículos 1 em diante diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu, para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza,
vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El que anuncia la paz, el que anuncia. Para hoje, domingo, 9 de outubro de 2016, para a Escola Bíblica, o estudo bíblico de hoje é o Anunciador da Paz. Extraída por la justicia. Cristo el Mesías es A paz príncipe de paz. é trazida pela justiça. Cristo, o Messias, é o príncipe de paz prometido no capítulo 9 de Isaías. O Cristo, o ungido, o Messias. E diz assim, capítulo 9 de Isaías, verso 6 en adelante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado E no sobre capítulo 9 de Isaías, que se llamará su nombre, versículo 6 em diante, diz assim: Consejero, Dios fuerte, Padre, Porque um menino nos nasceu, Príncipe, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, la promesa desde agora e para sempre. del O príncipe zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Mesías es el que traerá la paz a Israel. E a promessa é de que o príncipe de paz, o Messias, el cual en su primera venida, por medio de su é sacrificio, quem trará a paz a Israel e a toda a humanidade, porque ele é a nossa paz, o qual em sua primeira vinda, por medio de su sangre nos reconcilió por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, efetuou a obra da redenção, com a la qual, pared por meio do seu sangue, que había entre gentiles nos reconciliou com Deus y ahora de ambos pueblos, judíos y gentiles, e tirou a parede ha hecho que havia entre os gentios e judeus. cuales el E pueblo de del ambos nuevo os pacto, povos, judeus e gentios, el fez Señor Jesucristo, um povo. la iglesia del o Señor qual Jesucristo Estado, É o povo do novo pacto, também chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. la sangre, A Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve por medio e del está no novo pacto, coberta com o sangue do novo pacto, o sangue de Por Cristo. lo siguiente, es Cristo el Mesías, E, en su consequentemente, primera venida anunció la paz, y el que en su segunda venida Cristo, o Messias, foi quem anunciou a paz em sua primeira vinda, e é quem anunciará a paz também em sua segunda vinda, para estabelecer o reino do Messias, estabelecer o reino de Davi, restaurar o reino de Davi e o trono de Davi na terra. Portanto, envió como enviou el precursor para la o primera venida, precursor para a primeira vinda, Bautista, João o Batista, luego apareció él e depois ele apareceu para llevar a cabo la para realizar a obra da redenção, para el tiempo final, assim para o tempo final, tiene que cumplir terá de cumprir la segunda parte a segunda parte de Isaías do capítulo 61 61, de Isaías, donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. onde Eso lo diz: hizo en su primera venida. apregoar
O ano aceitável do Senhor. Isso fez na sua primeira vinda. E o dia da vingança do nosso Deus. Isso é o que ele anunciará. O dia de vingança à humanidade. O dia em que virá os juízos da grande tribulação, as pragas sobre a raça humana. Portanto, ele virá como juiz para a bênção do seu povo, falando da paz, da restauração do reino de Davi, quando Deus dará a paz a Israel, dará a paz à humanidade, mas também falando do juízo divino, da grande tribulação que virá sobre a raça humana, que é chamado o dia de vingança do nosso Deus. Porque na sua segunda vinda, ele virá como leão, como juiz e como rei de toda a terra. Así como fue conocido por sus discípulos en su primera venida. Portanto, assim foi conhecido como Cordeiro de Deus pelos seus discípulos na sua primeira vinda, ao cumprir as promessas correspondentes à sua primeira vinda. E quando João Batista o viu, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio como cordeiro para ser sacrificado e tirar o pecado do mundo. João disse: Eu não o conhecia, mas quem me mandou a batizar me disse: sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer. Esse é ele. E João disse: Eu vi. João o Batista conheceu quem era o Messias. E muitos daqueles que escutaram a João, logo depois seguiram a Jesus. E quando alguns se apresentavam ante Jesus, diziam: Tu és o Cristo. Reconheceram-no, porque estava cumprindo o que o Messias príncipe faria na sua primeira vinda. Essa era a forma para se conhecer o Messias. Ele não tinha de dizer: Eu sou o Messias. Porém, a pessoa tinha de ver, conhecer as promessas messiânicas, conhecê-las, e ao ver um homem cumprindo essas promessas, saber que esse era o Messias. Isso foi o que sucedeu com alguns dos discípulos de Jesus, que lhe disseram: Tu és o Messias, tu és o Cristo. Assim será para a segunda vinda de Cristo também. Portanto, convém conhecermos quais são as promessas messiânicas da segunda e para a segunda vinda de Cristo. Porque em São Mateus, no capítulo 16, versículos 24 ao 29, Cristo nos diz: Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um segundo suas obras. E depois, no capítulo 17 de São Mateus, os levou ao monte da transfiguração, transfigurou-se diante deles, diante de Pedro, Tiago e João, e a cada lado de Jesus apareceram Moisés e Elias falando com ele. Essa é a ordem para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, eles foram trasladados em visão
ao que será a vinda do Filho do Homem no último dia. Verán a Elías, E verão a Elias, verán a Moisés verão a Moisés y verán a e verão o Senhor, de lo cual no podemos do qual hablar não podemos falar abertamente neste momento, evitar las imitaciones, para evitar as imitações. pero es necesario Porém, conocer é necessário conhecermos promesas, las profecías. quais são as promessas, as profecias para a vinda de Cristo para o tempo final, para que quando nós as virmos sendo cumpridas, dizermos: este é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Cristo para el día postrero de lo más que habló fue de la Do que mais Cristo falou para o último dia foi da vinda do Filho do Homem com seus anjos. ángeles son Os anjos los dos ungidos, são os dois ungidos, son los dos são as duas oliveiras Zacarías do capítulo 4 de Zacarias, versículos 1 ao 14. dos ramas de olivo, Esses dois ramos de oliveira lo 11, e do Apocalipse no capítulo 11, verso 1. versículos 1 ao 14. Ahí está el misterio para Aí está o mistério para a segunda vinda do Senhor sus ángeles, com seus anjos, pero un misterio que mas que será um mistério no se ha abierto e não será entendido completamente até ser aberto pelo mesmo Senhor, para revelar conforme a ordem de revelar os mistérios de Deus. completamente. Pero cuando Porém, sea abierto, quando for aberto completamente, tendremos el séptimo sello abierto, nós teremos o sétimo selo aberto. la venida del Señor con sus Teremos a la vista y ante a vista a vinda do Senhor com seus anjos. completamente lo que es E, la venida del Dios del hombre então, con sus ángeles será quando nós entenderemos completamente o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o tempo final. Quando nós os virmos com seus anjos chamando e juntando os escolhidos, que serão 144.000, ya estaremos parando la oreja já estaremos com os ouvidos preparados, apuntando bien con la vista bem apercebidos com a vista, y nos daremos cuenta que e nos daremos conta de que estará pasando algo estará se passando, porque este es el porque tiempo este é o tempo para que se de cumpram estas promesas. estas promessas. En otros tiempos algunos Em outros tempos, alguns trataram, cuando era el tiempo mas porquanto no podían cumplirse, não era esse o tempo, pero al llegar al tiempo não podiam se cumprir estas promessas. Mas, ao chegarmos no tempo, então, Deus é quem as cumprirá. no será una obra Não será uma obra humana. en la lectura que Na leitura que tivemos, diz: o zelo do Senhor fará isto. cuando habla del niño que Quando fala do menino que nascerá, cuando habla de la quando fala do príncipe de paz, el celo de Jehová, o zelo do Senhor fará isto, porque porque Dios vela por su Deus vela por sua palavra, vela por lo que la vela pelo que ele prometeu para colocar por obra. Ou seja, Deus não se esquece do que ele prometeu ni lo cambia, e nem o muda, no dice nem diz: ya no le voy a dar aquella bendición. já não darei aquela bênção, vou mudá-la por outra. Él lo pensó bien antes de ofrecerlo. Por lo tanto, Ele pensou bem antes de oferecê-la, portanto, ele o fará porque ele não é homem para que bien para que minta. Estamos en el tiempo más no glorioso tempo mais glorioso de todos los tiempos. de todos os tempos. Y la cosa es que E a coisa é que nos correspondeu el tiempo de todos. o melhor tempo de todos.
luchas son As lutas são espirituales y mentales. espirituais e mentais. Pero ¿qué prefiere usted? Mas o que você prefere? Luchas Lutas espirituales espirituais o haber vivido donde ou le ter echaban a las vivido personas? onde jogavam as pessoas aos leões? Y a los leones con hambre. E aos leões com fome. O sea que a nosotros nos ha tocado Ou seja, el tiempo de todos los tiempos. que nos correspondeu o melhor tempo de todos os tempos. Nos ha tocado un tiempo, Nos correspondeu um tempo paralelo tiempo de la ao primera tempo venida de da Cristo. primeira vinda de Cristo. Y por cuanto es un tiempo E paralelo que porquanto é um tempo paralelo àquele tempo, nos ha tocado nos vivir correspondeu viver en una edad de numa era de pedra angular, una etapa numa etapa en donde la manifestación del Señor onde haverá a manifestação do Senhor em sua vinda, como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. capítulo 5, toma el libro Por isso, no capítulo 5 do Apocalipse, y luego lo abre toma o livro, depois o abre no céu, a la tierra o traz aberto à terra, para entregárselo para entregá-lo a um homem tierra que está na terra, representado, tipificado, que está representado e tipificado porque no apóstolo São João, porque o apóstolo São João representa a igreja y a los mensajeros de la iglesia de e cada aos etapa mensageiros da igreja de cada etapa mística de Cristo. do corpo místico de Cristo. Por lo tanto, Portanto, para este tiempo final, así assim como como Juan vio João viu al ángel fuerte o anjo descender del forte cielo con el librito abierto, descer do céu com o livrinho aberto, la iglesia a igreja do Senhor de Cristo, Jesus Cristo, con el mensaje junto com o mensageiro que Cristo tenha tenha para este tiempo na sua igreja para este tempo final, del cielo, verão o anjo forte descer do céu com o livrinho aberto. clamando como E o escutarão clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, o verão e o escutarão, hablando a las iglesias, falando à sua igreja, como falou em cada uma das eras, tiempo final, porém neste tempo final, falando de forma consecutiva. y de qué le estará hablando E do que estará falando à sua igreja? del séptimo sello, Do 7º selo. Porque a voz dos 7 trovões revelam o mistério do 7º selo para ser transformado para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. en él, Todos os crentes nele vivos, que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram en su venida y resucitarlos en cuerpos eternos y glorificados. os trará com ele na sua vinda e os ressuscitará em corpos eternos e glorificados. Estemos Portanto, estejamos preparados preparados e agarrados de Cristo. bem agarrados de Cristo. El reverendo William Branham dijo Recordem que el séptimo sello o que o reverendo William Branham es la disse, venida del Señor y que o 7º selo de una manera sencilla é a vinda do Senhor e que será de uma maneira simples, será em simplicidade, como foi a primeira vinda de Cristo, em simplicidade. recuerden, Recordem que se cumplió a sua primeira vinda se cumpriu su primera venida y no se daban cuenta e a maior parte das pessoas não se deram conta do que estava acontecendo. un joven Um jovem que que comienza começou o seu ministério como a los 30 años de edad aos 30 anos de idade, sendo batizado por João Batista. había llegado el tiempo
Era el tiempo para comenzar su ministerio y por eso estaba presente también. Tinha chegado o tempo. Era o tempo para começar o seu ministério, por isso estava presente também o que o introduziria, João o Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, que falava do Messias e da sua vinda. E também dizia a alguns: entre vós está um a quem vós não conheceis. Era o Messias. E podiam lhe dizer: mas este é o seu primo. Estava entre família. E não importa se era primo ou não era primo, era o Messias, o ungido, o Cristo. Estavam sendo cumpridas em ele e através dele as profecias messiânicas correspondentes. Estavam sendo cumpridas nele e através dele as profecias messiânicas correspondentes à primeira vinda do Messias. Portanto, a vinda do Messias, a vinda do Senhor para o tempo final, cumprirá as profecias que correspondem à segunda vinda. E também virá anunciando o dia da vingança do nosso Deus. Por isso Jesus se deteve e não leu. E o dia da vingança do nosso Deus, porque isso é para este tempo final. E será publicado, pregado sob a festa das trombetas. A festa das trombetas será a primeira festa que o Messias cumprirá. Depois lhe seguirá a festa da expiação, revelando a expiação, dando a conhecer a expiação, para que Israel alcance a misericórdia, e logo depois a festa dos tabernáculos, que será o reino milenar. Tão simples assim. Estas são as três festas que serão cumpridas neste tempo final. Ele saberá as festas que terá de cumprir, o que terá de falar. Quando falar, então se materializará tudo o que está prometido. E nós veremos como cada coisa cairá em seu lugar. Cada profecia correspondente ao tempo final. E veremos como uma encaixa com a outra e formará o quadro completo do que está prometido que o Senhor fará no tempo final, na sua vinda. E o mais glorioso de tudo é que ressuscitará os mortos crentes nele em corpos glorificados, transformará aos crentes nele que estiverem vivos, e haverá uma manifestação plena do poder de Deus por um curto tempo, no qual Deus estremecerá este mundo. Depois levará os crentes nele, já glorificados, para a casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro. E lá, Cristo será investido como rei, e a sua igreja como rainha. Eles serão unidos e investidos. E terão a ceia
das bodas do Cordeiro. Y luego de la gran tribulación, regresaremos Logo depois da grande tribulação, nós retornaremos com ele del reino para o estabelecimento do reino de de Deus Dios en la tierra, na terra, que es llamado o qual é chamado el reino de David, Reino de Davi, que será restaurado, que será restaurado, y el trono de David e o trono de Davi, restaurado. que será restaurado, porque Dios en la tierra o es, trono do reino de Deus na terra é o trono de Davi. por tanto habrá un hijo de David, Portanto, haverá um filho de Davi, un retoño, una raíz. um broto, uma raiz. Cristo dijo, yo Cristo soy la disse, raíz, eu sou a raiz y él dirá, e a linhagem de Davi, la estrella resplandeciente. a estrela resplandecente da manhã. Por tanto habrá una restauración del reino. Portanto, haverá uma restauração do trono e do reino de Davi Para bendición del para a cristianismo, bênção do povo hebreu, para a bênção do cristianismo, seres humanos que vivirán en ese reino. da igreja do Senhor Jesus Cristo e para todos os seres humanos que viverão nesse reino, Correrá como un río onde a paz correrá como um rio en y por todas las naciones. em e por todas as nações. Aí haverá paz permanente Ese reino milenario. durante esse reino milenar. Y ahí es donde E será aí las armas de guerras onde as armas de guerras serão convertidas em ferramentas de trabalho. trabajo. Después de eso Depois disso virá vendrá el juicio final o juízo final. y luego se entra eternidad. Logo se entrará na eternidade completamente. Luego del milenio vendrá Logo un tiempo depois do milênio virá um para tempo juicio. para o juízo final. Después Depois se entrará se entrará a eternidad na eternidade. y el E trono de Dios o trono de Deus estará en la tierra. estará na terra. El trono de Dios y el O trono trono del de Cordero Deus e estarán o en la trono do Cordeiro estarão na terra. tierra. O sea que la Ou tierra seja, a terra se convertirá en el se centro converterá no centro do de la universo, capital. na capital do universo. O sea que la tierra es más importante É dizer, a terra de lo que nos é mais importante do que imaginávamos. Por eso hay que cuidarlo. Por isso temos de cuidar dela. Por eso hay que luchar en favor de la Por tierra. isso temos de lutar a favor da Porque terra. Dios tiene un propósito. Porque Deus tem um propósito. Dios es muy celoso Deus é muito zeloso con la tierra. com a terra. Miren lo que dice Vejam o que nos diz capítulo 11 de Apocalipsis, de versos no capítulo 11 do 15 Apocalipse, en adelante. do versículo 15 em diante, El diz: séptimo ángel tocó la E o trompeta. sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Los reinos del mundo Os reinos do deben ser de mundo nuestro Señor, vieram a ser do nosso Senhor e do seu y reinará Cristo, por los siglos de e los ele reinará para todo o sempre. siglos. O sea, Ou seja, que todos los reinos del mundo todos os reinos do mundo vendrán a ser virão a ser del Señor. do Senhor. Todas las naciones se pertenecerán Todas as nações pertencerão al reino de Dios. ao reino de Deus. Estarán todas las naciones confederadas Todas as nações estarão confederadas, como un solo reino digamos, como um só reino, y gobernadas e todas por el governadas Mesías príncipe. pelo Messias príncipe. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, E os 24 postraron sobre anciãos sus rostros y adoraron que a estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: el que eres, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, reinado. que tomaste o teu grande Y poder e señalaron las reinaste. naciones
e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos teus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Essa será a sentença para aqueles que destroem a terra. E aí também está a bênção para os que amam ao Senhor, aos que creem nele. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e trovões, e vozes, e terremotos, e grande saraiva. Isto é o juízo saindo do trono celestial. Agora nós podemos ver o juízo divino que cairá sobre a terra no dia da vingança do nosso Deus, durante a grande tribulação. Mas também podemos ver a bênção que há para todos os crentes em Cristo, que foram lavados no sangue de Cristo, os quais foram redimidos pelo Senhor. Para este tempo final, paralelo à primeira vinda de Cristo, onde ele anunciava o dia da boa vontade de Deus, paralelo a isso, neste tempo final, virá o anúncio, a mensagem do dia da vingança do nosso Deus. Porque isso é o que Isaías nos diz no capítulo 61, versículos 1 ao 3. Portanto, estaremos ouvindo a respeito das pragas que virão sobre a terra, as quais se materializarão. Mas nós nos agarramos das palavras de bênção para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O anunciador da paz estará anunciando a paz para todos os crentes. Estará anunciando a paz para o reino de Deus na terra. Estará anunciando a paz para os judeus. Estará anunciando a paz, as bênçãos também que haverá no reino do Messias. O anunciador da paz. Nós o descobriremos quando estivermos escutando, anunciando a paz, falando da paz, do reino do Messias, que o Messias trará em sua vinda no estabelecimento e restauração do reino e trono de Davi. Alertas, que não se nos escape essa bendição que está prometida. Estejamos alertas para que não nos escape essa bênção que está prometida. Nós deveremos identificá-lo através da palavra. Portanto, estejamos preparados, bem agarrados, como Jacó se agarrou do anjo e não o soltou. O anjo lhe disse: deixa-me ir, solte-me, porque raia a alva. Tenho que ir. Neste tempo final também teremos de ir no rapto para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, Jacó é tipo e figura de Israel, dos 144.000
que se agarrarão bem lo vean, quando virem o anjo vindo. viniendo. El ángel allá O anjo lá disse a Jacó: solte-me, que raya el alba. porque raia a alva, ou seja, raia a alva e tenho que ir. Jacob le decía, Jacó "No lhe te disse: dejaré não te deixarei, não te soltarei, até que me abençoe. Jacob luchando por la bendición de Dios. Así hará Jacó lutando pela bênção de Deus. Assim Jacó, los os 144 mil hebreus, hebreos 12,000 os 12 mil de cada tribo se farão, agarrarán se agarrarão del ángel. do anjo. Y ahí estarán los dos olivos. E aí estarão as duas oliveiras, Moisés e Elias. Todo eso Tudo isso se cumplirá. se cumprirá. Por lo tanto, Portanto, vamos a ver veremos esa parte essa parte pronto. em breve. Israel, Israel, las 12 tribus, as 12 tribos, los 144 os 144 mil buscando al ángel. buscando o anjo. ¿Para qué? Para quê? Para que lo bendiga. Para que o abençoe. Estamos en el tiempo correcto. Estamos para no cumplir tempo correto para o cumprimento destas profecias. Por lo tanto, ese ángel Portanto, es el que esse anjo la paz é para quem Israel, anuncia a paz para Israel toda la humanidad. Porque la paz e para toda a humanidade. verdadera y Porque a permanente paz vendrá verdadeira e en el reino, permanente virá no reino de Davi, en el reino no de Dios, reino cuando sea restaurado do la tierra, Messias, quando for restaurado na terra. verdadera. Aí é que haverá a paz verdadeira. Tanto hay Enquanto isso, guerras y rumores há de guerras e rumores de guerras. siempre se trabaja Sempre se trabalha para para diminuir los problemas diminuir ao máximo de los os rumores de problemas guerra dos rumores de guerra al máximo, e de guerras. pero la paz permanente Mas a paz permanente en el reino del será no reino do Messias, como dice Isaías, como capítulo 9, Isaías disse no capítulo 9, versículos 6 e 7. y estamos en el tiempo preciso para el E cumplimiento estamos de no todas tempo preciso estas para o cumprimento de todas essas profecias. y que está esperando el Señor para E que o Senhor está esperando para cumprir. que está esperando el Señor para cumplir todo lo que Tudo falta, o que falta, que entre hasta el último escogido, que entre até o último escolhido no corpo místico de Cristo. Cristo haga intercesión Cristo por faça a él, intercessão por con ele, su sangre de todo pecado, o limpe de todo pecado com seu sangue e produza um novo nascimento na pessoa. E então terá completado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo sale del E trono de Cristo intercesión, saia donde está como sumo sacerdote, do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, se converterá no leão da tribo de Judá, no rei de reis, senhor de senhores, su obra e fará a sua obra de reclamação. en el reclamo es Na reclamação recibiremos é que nós receberemos a nossa transformação en Cristo recibirán la resurrección en cuerpos eternos, e os mortos em Cristo receberão a ressurreição em corpos eternos e glorificados, porque Cristo reclamará a vida eterna física com um corpo físico glorificado como o que ele tem. Ele fará para nós un cuerpo a reclamação de um corpo glorificado que ele prometeu para todos nosotros. para todos Y nós. eso es la redención del E isso será a redenção do corpo, a adoção como como hijos de filhos e filhas de Deus fisicamente. Dios. Si hay alguna persona que Se todavía no houver recibe a alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, Cristo, puede ser en estos momentos, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo te perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. o receba em seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizado na água no seu nome. Cristo batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em você, para o qual você já pode passar aqui na frente País ou
o auditorio donde se encuentre, para que quede incluida en la oración que estaremos haciendo. No lugar, na cidade, país ou auditório onde se encontre, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo por todos que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Hay un futuro glorioso para todos. Há um futuro glorioso para todos que recebem Cristo como único e suficiente Salvador. É um futuro de vida eterna no reino do Messias, no reino de Cristo que está prometido para todos os crentes nele. Aí nesse reino é que verdadeiramente experimentaremos a paz e a felicidade. A paz e a felicidade em sua plenitude. Porque o inimigo estará atado, preso por 1000 anos. Portanto, não poderá atuar. Não poderá tirar a paz até que passem 1000 anos. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com os nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo ante a Tua presença todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Que as recebas no Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração que estarei fazendo por todos vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho, a Tua fé nasceu em minha alma, em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou o testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti. Te recebo como meu único e suficiente Salvador e creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens no qual podemos ser salvos. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. Dou o testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. O batismo na água é simbólico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Até mesmo Cristo foi batizado por João Batista. João não queria batizá-lo e Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou, porque quando ele foi batizado, no batismo na água, aí nós estávamos nele como semente de Deus.
E quando nós somos batizados na água, simbolicamente estamos morrendo, sendo sepultados e sendo ressuscitados. Porque quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, simbolicamente está sendo ressuscitada. Ressuscitada no reino de Deus. Portanto, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao ministro correspondente, para que indique como vocês devem fazer para serem batizados na água. E deixo em cada país ao ministro correspondente para que faça da mesma forma, indicando como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do nosso tema de escola bíblica, o anunciador da paz. Esse que virá, dando testemunho da paz permanente. Esse será o último profeta. Recordem que Filho do Homem é título de profeta. Esse será o Filho do Homem. Será a manifestação do Filho do Homem com os seus anjos para o tempo final, como está prometido. Que Deus os abençoe e guarde, que continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo ao reverendo Porfírio Tileria aqui, e em cada país e em cada congregação deixo ao ministro correspondente. Deus abençoe e guarde a todos.